Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? A série uns aos outros, irmãos, era para ter finalizado semana passada. Mas tem sido tão rica para nós que eu e o Cris quer aproveitar mais 2 semanas para a gente poder fechar essa série, que nós nunca vamos conseguir fechar. E até então, né, como um exemplo, né, de explicar para os irmãos que toda série que nós partilhamos com os irmãos, ela vai ecoar sempre em nossas vidas. No último encontro nas casas, junto com os irmãos, e a gente estava compartilhando ali de uma vida junto, né, e ali do Conto das Casas, e eu falei que cada série flui de uma série, a série Fundamentos. Você pode ver como é muito legal, porque de fato ela foi a base de todas as séries que nós partilhamos aqui na família. A série Fundamentos nós ficamos por vários meses, irmãos, vários meses somando, aprendendo. E quais são os 4 fundamentos que nós aí então aprendemos aqui na igreja? Primeiro fundamento, Cristo, vamos lá. Segundo fundamento, igreja. Terceiro fundamento, cruz. E o último, reino. Então são assuntos que nós dali então compartilhamos a igreja como um todo. E eu falo para os irmãos que a série uns aos outros, ela vem desse fundamento igreja, irmãos. Na série Fundamentos nós partilhamos, se eu não me engano, 6 domingos sobre igreja. Mas nessa série uns aos outros, nós partilhamos 25 uns aos outros que ensina sobre a vida da igreja, irmãos. Eu estava compartilhando com os irmãos, é muito legal, porque é como se nós pegássemos um fundamento e a gente abrisse o leque desse fundamento que foi a igreja. E logo que a prática da igreja é a cruz, e aí você já entra no outro fundamento para desfrutar do reino, que é o outro, mas tendo em base que a gente só vai conseguir viver tudo isso se a gente conhecer o Cristo, e aí não sai da série, irmãos. Então a gente sempre vai continuar nas séries falando a mesma coisa, né, trazendo textos diferentes, porque a Bíblia ela renova, ela se renova em nossa vida, né? Então nós temos aí mais 2 domingos para a gente poder decorrer essa série que não dá vontade de parar, irmãos, uns aos outros. E eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 11, mais uma vez, que eu preciso construir uma introdução para a gente poder desfrutar de 2 temas importantes que eu vou trazer hoje. O tema da NAA, que é aquele subtítulo que tem na minha fala, os gentios e os judeus são unidos pelo quê, irmãos? Pela cruz de Cristo, irmãos. Que top, irmãos. Vamos ver então a palavra de Deus, Efésios capítulo 2, versículo 11, diz assim: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, da família, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, irmãos, isso é para nós, irmãos. Nós estávamos perdidos, irmãos. Mas agora, irmãos, em Cristo Jesus, o grande fundamento da igreja, irmãos, o alicerce de toda a construção da igreja, lá da igreja primitiva até a igreja de hoje, a igreja eterna, Cristo é o fundamento de tudo que nós estamos construindo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longes, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, não é uma viagem, não é dinheiro na poupança, mas Cristo é a nossa paz. De 2 povos Ele fez um só, e na sua carne, irmãos, derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos 2 criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. 17. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele
todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor, nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Irmãos, por que ler esse texto novamente? Porque nesse texto, o Efésios, o apóstolo Paulo, vem no capítulo 2, de uma forma específica, ele está falando sobre a união de dois povos, sobre o que a obra da cruz de Cristo realizou em nós. Irmãos, e o mais bonito é que Paulo não vem falar sobre as demandas ministeriais, mas ele vem falar da união de uma família, irmãos. Ele não vem falar de como nós íamos trabalhar no serviço da igreja, porque isso é decorrente de uma família só. Ele vem falar para nós sobre a unidade da igreja. Ele vem falar que a obra da cruz nos deu um presente. Sabe quem? O próximo, irmãos. O próximo. E nós precisamos nos tornar próximo mesmo, para nós podermos cumprir os uns aos outros. Irmãos, nós precisamos nos conhecer mais. Porque o presente que Deus tem nos dado são pessoas. É muito mais importante do que qualquer departamento da igreja. É muito mais. É muito mais importante, irmãos, do que nós estamos fazendo, colocando piso na igreja, ou qualquer reforma que nós vamos fazer. Isso é muito bom, nós vamos continuar fazendo. Mas pessoas são mais importantes. E as dores e as aflições das pessoas são mais importantes ainda, irmãos, para nós como membros da família de Deus. Eu não sei o que essa série tem mexido no seu coração, irmão, mas eu tenho ficado mais sensível pelas aflições dos irmãos através dessa série. E às vezes eu tenho até parado de olhar para as minhas. Eu tenho ouvido Deus suprir as minhas, quando nós olhamos com todo o amor e carinho as dores dos irmãos. Nós estamos chegando no fim dessa série, e nós já temos a próxima série, que eu não vou falar aqui, não vou dar spoiler. Mas, irmãos, por outro lado, nós ficamos aqui, irmãos, como eu falei, nós falamos sobre 25 uns aos outros. É trampo demais, irmãos. Só que, como parte da igreja do Senhor que nós somos, o nosso maior problema em nossa vida foi como nós íamos viver a vida da igreja. E nós temos aprendido que a vida da igreja fala da rotina e da vida. Eu vou trazer um pouco sobre isso para nós, falando sobre o corpo novamente, porque eu acho que é de bom agrado relembrar os irmãos sobre isso. Tem transformado a nossa forma de pensar. Mas dentro do texto de Efésios, falando que nós somos o corpo de Cristo, a família de Deus, nós precisamos realmente acreditar que o desenvolvimento de uma igreja sadia é ser, sim, pessoas mais importantes do que tudo. Só que se nós não partirmos para conhecer os irmãos, as dores, nós não vamos saber trabalhar e servir os irmãos da forma que a Bíblia nos ensina. Nós temos aflições em cada família aqui da igreja. Algumas um pouco mais difíceis, como eu dei o exemplo. Algumas um pouco mais, mas todas as aflições. Só que eu tenho aprendido uma coisa nessa caminhada, irmãos. Eu não consigo vencer a minha sozinho, irmãos. Nós precisamos nos permitir conhecer a nós através da igreja, para nós fluirmos aonde Deus quer, irmãos. E não querendo o que o outro irmão faz, vai ficar pesado, irmãos. E nós estávamos compartilhando com a diaconia sobre isso. E eu comecei a pensar sobre a ansiedade e depressão. Eu e a Camila conversando, vendo alguns vídeos, irmão. Muitos irmãos sofrem com câncer. Não sei porque eu estou entrando nisso, irmão. Não estava aqui. Mas nós vamos continuar. Que é de Deus, irmãos. Irmãos, eu fico me pensando. Hoje nós estamos numa época de muita crise de ansiedade e depressão, irmãos. E a gente quer esconder. Tem gente que tem vergonha de falar que tem, irmãos. Só que a própria vida vai denunciando isso, irmão. E a pessoa chega uma hora que não aguenta. E ela vai precisar abrir, irmão. Porque senão ela vai morrer mesmo, ela vai se matar, irmãos. Por isso que pessoas chegam no nível de se matar. Porque não colocam para fora todos os machucados e as aflições que estão passando. E eu comecei a pensar sobre isso, nascer uns aos outros, pensando na mesa dos irmãos, em minha cabeça, irmãos. Sabe? Muitas das vezes, irmão, nós estamos ansiosos ou depressivos porque nós estamos fazendo o que nós não deveríamos fazer, irmão.
Nós somos o pé e nós estamos fazendo o serviço da mão. Só que você não vai conseguir fazer, irmãos. Deixa eu falar, você não vai conseguir nunca fazer. E aí nós vamos morrer, porque nós precisamos fazer algo que nós não foi feito para fazer, irmãos. E essa serve uns aos outros tem feito, peraí, eu preciso conhecer a Cristo, conhecer a minha parte no corpo, para mim poder fluir da melhor maneira no serviço do corpo e receber dos irmãos aquilo que falta em mim. Como é mais gostoso quando nós aprendemos e nos dedicamos a isso. A serve uns aos outros tem falado muito comigo sobre o serviço do corpo. E quando eu pego Efésios e eu vou para 1 Coríntios logo mais, eu quero trazer para os irmãos, eu falei, não, eu quero expor o que o Senhor tem falado comigo, né? Dentro, lógico, daquilo que nós estamos aprendendo sobre a serve uns aos outros. Nós compartilhamos de 4, separamos esses verbos em 4 partes, irmãos, para ficar mais fácil o entendimento. Primeiro, os verbos que valorizam o relacionamento em si. Amem, eu vou ler para vocês verem como que tudo que nós aprendemos aqui. Os verbos ou os mandamentos mútuos que valorizam o relacionamento. Amem uns aos outros, aceitem uns aos outros, saúdem uns aos outros, tenham igual cuidado uns pelos outros, sujeitem uns aos outros, suportem-se uns aos outros. Quanta riqueza na edificação da igreja, irmãos. Quanto que dói para a gente aprendermos. Mas esses verbos, eles valorizam o relacionamento. Segundo, os que protegem o corpo, irmãos, e a família. Não tenham inveja uns dos outros. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus por isso, irmãos? Amém. Deixem de julgar uns aos outros. Olha que delícia, irmãos. Não se queixem uns dos outros, não falem mal uns dos outros, não mordam e devorem uns aos outros. Tem irmão mordendo o outro aqui, irmãos, em nome de Jesus. Não provoquem uns aos outros, não mintam uns aos outros, confessem seus pecados uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Terceira parte, os que contribuem para o crescimento uns dos outros. Edifiquem-se uns aos outros, ensinem uns aos outros, encorajem uns aos outros, aconselhem uns aos outros, falem de vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. E a última parte, os que contribuem ao serviço dos uns aos outros. Sirvam uns aos outros, levem os fardos uns dos outros, sejam mutuamente hospitaleiros, sejam bondosos uns para com os outros e orem uns pelos outros. Pastor, eu sou a igreja, mas eu não sei como fluir. Viva uns aos outros. Viva uns aos outros. Meu irmão, tem coisa para nós viver. Coisa para nós viver. E aí, nós vamos finalizar, e eu quero falar um pouquinho e trazer à memória essas duas primeiras partes. Os verbos que valorizam o relacionamento e os que protegem o corpo, irmãos. Quando nós falamos sobre os verbos que valorizam o relacionamento, o relacionamento na igreja foi deturbado há muito tempo, irmãos. Porque a igreja se permitiu ser outra coisa e não a igreja. Quando nós analisamos a igreja das Escrituras, que é o que nós estamos lutando, suando, chorando para nos tornarmos, irmãos, nós vemos que o relacionamento num todo, casamento, pais e filhos, filhos e pais, patrão e funcionário, funcionário e patrão, tudo tem sido atacado pelo pecado e os diabos. A serpente foi tão maligna que ela destruiu o relacionamento através de uma mentira. O homem amava sua esposa, a esposa amava o seu marido. E a partir do pecado introduzido por uma mentira, o homem culpa sua mulher pelo pecado de comer fruto. Há uma separação no relacionamento. O pecado está destruindo a relação. Dentro da igreja, por muitos anos nós vimos pessoas usurpando uns aos outros, irmãos. Pessoas folgadas, irmãos. E desculpa de eu ser muito claro. Pastores terríveis, pilantras, sem vergonha, irmão. Mercenários imundos, irmãos. Que têm deturbado da vida da igreja para o seu próprio benefício. Irmãos arrebentando com as relações. As mulheres se odiando. Homens se odiando. Famílias se comparando. Relacionamento quebrados, irmãos, pela falta do entendimento do evangelho e da vida em Cristo. Os relacionamentos foram deturbados, irmãos.
E hoje a maioria das igrejas, infelizmente, irmãos, elas entram na igreja, bate o cartão e cada um por si, irmãos. Só que, irmãos, de fato faz sentido. Por muito tempo famílias precisaram fazer isso para poder permanecer de pé, por causa de tanta safadeza que a igreja estava vivendo, irmãos. Mas pela graça de Deus, irmãos, e isso é muito bom, Deus está restaurando os relacionamentos novamente, irmãos. Irmãos, e eu tenho que dar testemunho daquilo que nós vivemos aqui. Nós estamos participando da restauração dos relacionamentos verdadeiros de uma igreja, onde famílias podem ter amizade sem preocupação alguma, porque nós amamos uns aos outros. Onde os casais não precisam se preocupar pensando em traição, irmãos, porque nós tememos a Deus e amamos a nossa família, e nós entendemos a parte no corpo onde nós temos. Onde nós não temos separação de poder entre o pastor e a igreja, porque nós somos todos iguais. Onde nós aqui não queremos nunca, irmãos, folgar na custa dos irmãos, nunca. Onde nós não queremos pegar os dons que você tem e até onde servir, usar e depois jogar fora, irmãos. Pela graça de Deus, irmãos. Irmãos que não fica usurpando do pastor, irmãos, tendo o pastor como um Deus, irmãos, como um guru, irmão, graças a Deus. Até porque se você tivesse, vai ter o Cristo, só porque eu não. Brincadeira, nem o Cristo também. Sai fora, irmãos. Que guru o quê, irmão? Nós estamos lutando para nós ficar firme, irmão, para ir morar com o Senhor, irmão. Quanto mais ser guru, irmãos. Nós estamos construindo essa relação, irmãos, através das Escrituras. E quando nós olhamos a igreja após a ressurreição e a vinda do Espírito, nós vemos o quão gostoso era o relacionamento entre os irmãos, o quanto eles desfrutavam disso. Nós precisamos se entregar ao relacionamento, irmãos. Mas para ficar claro, irmãos, então Efésios 2 ele fala sobre o corpo, ele fala sobre a família, ele fala sobre o templo de Deus. E desdobrando um pouco mais do corpo, abra comigo 1 Coríntios capítulo 12, irmãos. E as Escrituras, ela é tão maravilhosa que vai ficar fácil para nós nos entregarmos. Versículo 18. Irmãos, olha o que a Escritura fala sobre o corpo e a relação que nós vamos partilhar aqui. Mas Deus, irmãos, dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele... Para um pouquinho, irmãos. Quando nós vamos conhecendo a Jesus, irmãos, nós vamos nos conhecendo, porque nós fluímos da vida de Cristo. Antes da cruz, pecadores, longes da graça, vivendo uma vida de escuridão, e o inferno era nosso, irmãos. A partir da obra da cruz, a igreja nasce. O unigênito passa a ser o que, irmãos? Primogênito de muitos irmãos. Por isso nós só vamos nos conhecer conhecendo a Cristo, porque nós nascemos da vontade do Pai através do Filho, da cruz e ressurreição. Dentro disso, irmãos, nós somos o corpo do Cristo. Amém, irmãos? E deixa eu falar um negócio para os irmãos. É uma honra fazer parte do corpo do Cristo, irmãos. Só que, vamos com o nosso olhar nu, irmãos, com o nosso olhar franco. Cristo é tão perfeito, o cabeça é perfeito, o corpo ainda é sujo em algumas partes. Entenda o que eu estou falando, calma, irmãos. Não é heresia, mas entenda. Como que o Senhor, sendo tão rico em santidade e amor, nos dá como parte do seu corpo, irmãos? Pessoas pecadoras, irmãos. Tem coisa que parece que a conta não fecha, irmãos, a princípio. Mas nós vamos entender através da graça o poder da santificação, irmãos. Mas, irmãos, pense que é uma honra fazer parte do corpo. E esse versículo vem acabar com aqueles que não estão felizes na sua parte no corpo. Mas eu vou além disso, irmãos. Porque hoje o que mais nós vemos, e entra na parte da proteção do corpo, da inveja e tudo mais, irmão,
que nós, às vezes, não estamos felizes na nossa posição dentro da igreja. Porque o Cris, ele tem uma cabeça tão brilhante para pensar a igreja, e o Felipe não consegue. E eu quero ser igual ao Cris a todo custo. E aí eu não sou feliz com a minha parte no corpo. Mas, irmãos, uma coisa é clara, vamos aprofundar mais. Nós não somos felizes porque nós não sabemos a nossa parte no corpo. Porque se foi Ele quem nos colocou, encaixando nós no corpo, irmãos, não tem como não ser satisfeito com a vontade de Deus, sabendo que era melhor para nós, irmãos. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Se você não está feliz na sua posição, é porque você não conhece qual é a sua posição. E como que nós vamos conhecer a nossa posição? Nos conhecendo, através do Cristo, irmãos. E olha o que esse texto vem falar após isso, irmãos. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo, irmãos? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não precisamos de vocês. Pelo contrário, aí entra a parte principal. Os membros do corpo que parecem ser mais fracos são o que, irmãos? E os que nos parecem menos dignos do corpo. E esses damos muito maior honra a esses. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, irmãos, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros do seu corpo, irmãos. O que eu quero trazer, falando sobre relação, irmãos? Eu quero trazer à memória aquilo que para mim tem sido tão poderoso, irmãos, no entendimento do corpo. Irmãos, eu estou na igreja há muitos anos e eu nunca tinha visto o corpo dessa forma que nós temos visto agora, irmãos. Foi uma cura para minhas dúvidas que eu tinha sobre mim, irmãos. Sobre a minha parte no corpo. Sobre o meu papel na igreja do Cristo, irmãos. Porque sabe o que é mais interessante e o que nos dá muita crise, irmãos? É que dentro da parte que eu tenho, sempre vai ter pessoas que vão fazer melhor do que a gente. Mas, irmãos, se a gente for olhar no âmbito da comparação, sem o entendimento do nosso papel no corpo de Cristo, nós vamos ficar doidos, irmão. Porque sempre vai ter pastor que prega melhor que nós. E tem, irmão. Tem muito, irmãos. Só que quando nós entendemos a relação do corpo, irmãos, uma das coisas que é excluído nesse relacionamento saudável é a comparação. Porque, irmãos, nós não precisamos disso. A comparação destrói a relação, irmãos, do corpo. A comparação é diabólica, irmãos. Ela é do mal. Irmãos, e o que mais nós vemos hoje? E eu quero falar do âmbito da igreja evangélica no Brasil. É o quê? Comparação. Irmãos, é o músico se comparando com o outro. É o diácono, é o pastor, é para ver quem ora mais, quem ora menos. A comparação, irmãos. Irmãos, nós desfrutamos essa igreja por muito tempo, irmãos. Só fez mal para o corpo. E a igreja tem morrido cada vez mais. Mas, quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 12, Paulo está combatendo, irmãos, sobre os dons espirituais. Naquela época, naquela igreja bagunçada que era a igreja de Coríntios, cheia de dons, mas uma bagunça, cheia de infantilidade, irmãos. Eles estavam, as pessoas que tinham os dons ali que pareciam ser mais importantes, profecia, dom de língua, irmão. Essa galera estava voando na igreja, irmãos, E aí o que limpava a igreja estava se sentindo mal, irmão. E aí o que abraçava estava se sentindo pequeno. E aí o que pastoreava, o que apacentava, o que chorava por irmão, o que servia nos bastidores, irmão, estava virando uma bagunça.
E Paulo vem falar, não, irmãos, não é isso que nós fazemos com os dons que Deus nos deu. Nós vamos acabar com a relação se nós partilharmos dessa vida. E ele fala, olha o corpo. Eu quero trazer rapidinho, irmãos, para os irmãos. De novo, relembrar. Quando nós olhamos o corpo, nós vemos os membros, irmãos. Mão, braço, perna, pé, boca, os membros, irmão. Eles fluem, irmãos. E como que eu trouxe aqui há muito tempo atrás, irmãos? Que os membros na vida da igreja fala de rotina, irmãos. O que nós estamos fazendo, irmãos. As escalas sendo cumpridas, os professores dando aula, fala dos membros, irmãos, fluindo da igreja. Irmão, e não pense, irmãos, que porque tem 3 guitarristas, porque tem 5 ministros, que não cabe você, irmãos. Porque cada um tem uma parte no corpo, irmãos. Irmãos, sabe o que é mais doído? A gente achar que a nossa vida é só isso. Aí o mestre acha que a vida dele é só estudar, mas ele não apacenta. Aí o pastor acha que a vida dele é só apacentar e não estuda. E aí, irmãos, o profeta acha que a vida dele é só profetizar e não recebe pastoreio, irmãos. E aí o músico acha que a vida dele é só tocar, mas não cuida da esposa, irmão. Não lava a louça para a esposa, irmão. Eu estou falando da vida simples da igreja, irmãos. A membresia é muito mais do que as funções que nós fazemos na igreja. Mas é tudo onde nós servimos. Só que se nós não conhecermos os irmãos dentro da série uns aos outros, dentro dessa vida uns aos outros, nós vamos servir uns aos outros de forma errada. Irmãos, Deus tem nos levado ao apacentamento e às mesas. Mas cada mesa é diferente um com o outro, irmãos. Dentro do organismo, nós precisamos nos conhecer, irmãos. Sabe por que está difícil viver com o irmão? Porque você não conhece o irmão. E aí você acha que a sua forma é a forma única e correta de servir a igreja. E aí todo mundo tem que ser igual a você, irmãos. Sai para lá, em nome de Jesus. Nós somos diferentes, isso é muito bom. Como é gostoso quando nós conhecemos cada parte do corpo de Cristo, irmãos. Dentro da vida da igreja, irmãos, nós precisamos nos conhecer, irmãos. Só que, irmãos, por muito tempo, nós avaliamos a igreja só nos membros, irmãos, e esquecemos dos órgãos da igreja. E eu preciso retomar isso de novo. Porque uma relação verdadeira não começa no serviço dos membros, mas na saúde dos órgãos, irmãos. Preste bem atenção no que eu estou falando. Um relacionamento em Cristo não começa no serviço dos membros, mas na saúde dos órgãos, irmãos. Você é mais importante do que você faz, irmãos. O que você vive, o que você passa, suas aflições são mais importantes que o seco instrumento na mão, com o microfone na mão, ou dando aula, ou fazendo o que for. Só que a igreja, por muito tempo, não entendeu que o verdadeiro relacionamento começa nos órgãos, irmãos. Quando Jesus nos chama, Ele nos... Chamado, nós já falamos aqui, irmãos, não é ir. Chamado é o que, irmãos? Voltar. Então Ele nos chamou. E quando você chama alguém é para a pessoa fazer o quê? Vir até você e não ir, irmãos. Só que a vida inteira falou, o meu chamado é... E aí Jesus falou, não. Seu chamado é vir. Porque eu vou deixar seus órgãos saudáveis para você ser vocacionado e ir. Quando Jesus nos encontrou, irmãos, quem aqui não era cristão? Eu nasci na igreja desde menininho, irmãos, e desenvolvi minha vida na igreja, me perdi dentro da igreja, mesmo baguncei dentro da igreja, irmãos. Mas aqueles que não estavam em Cristo, quando Jesus encontrou você, Vinão, Ele pediu para você trabalhar na igreja, irmão, de hipótese alguma, irmão. Mas sabe o que Ele fez? Começou a curar as feridas. Ele vai nos órgãos, Ele vai fazer o coração bombear melhor, irmãos. Ele vem limpar o fígado, os pulmões, irmãos. Jesus, Ele vem começar a tratar os órgãos. Ele cria uma relação com você, não para usurpar o que você tem, mas para transformar quem você é, irmãos. Só que o nosso relacionamento da igreja, por muito tempo, foi só olhando para os membros, irmãos. Agora, irmãos, o que mais importa? Quando você senta com alguém que se importa com você e não com o que você faz, você cria um laço de amizade, irmãos, inseparável.
Quando você senta com o irmão e ele não está importando com o que você tem. Ele só quer você. Ele só quer ajudar você no seu casamento. Sabe, eu tenho desfrutado disso, irmãos. Sabe, com muitos irmãos. Tanto de mim para os irmãos, quanto dos irmãos para mim, irmãos. Que não quer usurpar entre irmãos. Mas só quer uma relação sincera e saudável, irmãos. Nós precisamos permitir, né, que o Senhor, através do seu Espírito, venha restaurar os relacionamentos da vida da igreja. E aí, irmãos, estou falando isso do corpo porque quando nós começamos a nos conhecer de fato e analisar e olhar mais para aquilo que é vida, e não muito para aquilo que é a execução, que isso aí vai ser natural, irmãos, nós começamos a amar mais. Nós acolhemos mais, irmãos. Nós nos sujeitamos mais, irmãos. Hoje, irmãos, sabe por que não é difícil eu me sujeitar a muitas decisões do Cris e vice-versa? Porque eu conheço o Cris. E eu sei da pureza e do amor que o Cris tem por nós, pela vida da igreja. Então, quando a gente senta para tomar uma decisão, não dá briga, irmãos. Porque eu sei quem ele é, irmãos. Eu conheço a intimidade do Cris, irmãos. Ele conhece as minhas, irmãos. Ele conhece as nossas intenções, irmãos. A gente conhece um ao outro. Nós precisamos valorizar as relações, mas não pelaquilo que você faz, irmãos, ou pelaquilo que você tem, mas por quem você é no corpo de Cristo, irmãos. Isso tem mudado a minha vida, irmãos. Tem mudado as minhas mesas com os irmãos. Sabe, irmãos, por muitas vezes, né, nós sabemos, irmãos, poucos sentavam na mesa dos pastores. É verdade ou não é, irmãos? E nós vamos só aqueles que tinham alguma coisa para oferecer, irmão. E vocês sabem o quanto a gente tem se gastado para estar junto, irmão. Dia após dias, sem olhar o bairro que mora, sem olhar, irmãos, nós estamos juntos, irmãos. Estou abrindo meu coração para vocês. Sabe, eu sei que alguns às vezes a gente nem conseguiu ainda, eu peço perdão para os irmãos, né? Mas, sabe, irmãos, que gostoso partilhar disso. Que o Senhor possa colocar, através do Espírito, restaurar a relação da igreja, irmãos, uma vez por todas. Não tenha medo de se entregar para uma igreja bíblica, irmãos. Eu sei que tem aqueles que mergulham, irmão, só que eu sei que tem aqueles que vai devagarzinho, sabe, irmão? Não tem problema. Só vou pedir um favor, venha, irmãos. Venha. Só não pare, por favor. Para aqueles que vai mergulhar, me chama que nós mergulha junto. Para aqueles que vai com mais cautela, tranquilo também, nós vamos entender, nós vamos devagar. Mas por favor, se permita. Você vai ver do quanto você vai ser curado pela vida em família. O quanto você vai ser curado pelos relacionamentos bíblicos, irmãos. Pelos relacionamentos que não se importa de fato, irmãos, com o que você tem, mas com quem você é mesmo. Irmãos, os diáconos estão partilhando dessa vida agora. E eu já sei de algumas histórias. E você começa a se relacionar, irmão. Você começa a fazer parte da história, irmãos. Você começa a sentir as dores dos irmãos. E aí você se alegra com os que se alegram, irmãos. Sabe? Verbos que valorizam o relacionamento. Nós precisamos restaurar o relacionamento bíblico em nome de Jesus. Amém, queridos? Os mandamentos que protegem o corpo. De outra parte, irmãos, presta atenção em mim. A igreja primitiva, vamos olhar a história. Eu não sou um dos melhores, né, para poder, mas eu conheço um pouco. A igreja primitiva começou vivendo uns aos outros. Sim ou não, irmãos? Nós, ao ler Atos, a igreja sendo perseguida, os irmãos se amando, irmãos. Os irmãos cuidando uns dos outros. Irmãos, o apóstolo Paulo Pedro, os caras colocavam a sua vida em risco para poder ver ele, para poder servir. Irmãos cuidando da vida da igreja, irmãos. Eu estava falando para os irmãos, conversando sobre a carta a Colossenses, irmãos. Olha que beleza da vida da igreja, irmãos. Sabia que Colossenses é uma das cartas que Paulo estava preso. Então imagine, irmão, Paulo preso, escrevendo para Colosso, para a cidade de Colosso, para os irmãos de Colosso. E olha só, nem foi ele que implantou a igreja de Colosso. Foi Epáfras. Olha que loucura. Paulo estava preso,
Ele tinha implantado algumas igrejas, cara, e ele estava preso, sofrendo, mas ele não tinha nem implantado a igreja de Colosso, irmão. Mas ele se importando com a igreja, irmãos. Sabe, irmãos? Sabe por quê? Protegendo o corpo, irmãos. E ele fala de Epáfras como amigo, mas ele fala, mas eu tenho coisa a servir essa igreja. Não fui eu que implantei, porque não importa quem implanta, irmãos. É o Senhor quem está edificando a igreja. A igreja não era de Epáfras, a igreja era do Cristo. Por isso que eles, no entendimento, vamos cuidar. E aí Deus nos dá a igreja Rios. E sabe o que ele fala? Não importa quem implantou. Não importa quem trabalhou 20 anos. É a igreja do Cristo. Trabalhe para a igreja. Só que, irmãos, a igreja começou bem. Só que a igreja tem uma mania de, no meio do caminho, por causa do pecado, distorcer. E, irmãos, de todo o coração, vamos ser sinceros, a religião evangélica é a religião que mais se mata, irmãos. Pode olhar, irmãos. Pode olhar. Você não vê os católicos falando mal um do outro. Calma. Calma. Você não vê falando padre, falando a missa do outro, a igreja do padre X era do outro. Irmão, você não vê, cada um vivendo o seu, irmão. Você pega a religião muçulmana, irmão, você não vê os caras se matando. Eles morrem pela causa, mas eles não se matam, irmão. Agora o povo para se matar é o povo cristão, evangélico. Primeiro já começa nas denominações. É o pastor A que o pastor B. É o Y com o Z. Irmãos, é terrível, irmão. Em Coríntios fala, no capítulo 11, que até a divisão em partes faz sentido dentro da igreja. Para mostrar quem realmente são e os que não são. Mas, irmãos, deixa eu falar da igreja Família Nazareno. Nós aqui somos, irmãos. Nós não precisamos, irmão, se matar. Nós não. Nós escolhemos a boa parte. Sabe qual, irmão? A cruz. Então morra junto com a gente. Gosta, né? É, irmãos. Nós escolhemos a melhor parte. Qual? A da cruz, irmão. Vai caminhar junto, vai morrer tudo junto. Para nós nascer um novo homem e uma nova mulher. Esses verbos que protegem o corpo fazem sentido por quê? Porque não ter inveja, não julgar, não se queixar, não falar mal, acontece no cotidiano da igreja. Todos esses verbos têm textos relacionados a ele. Eu não vou pegar a ler por causa de não demandar muito tempo. Mas, irmãos, tudo isso volta no mesmo lugar. Nós não conhecemos a Cristo, nós não nos conhecemos. Por isso, nos matamos. Por isso. Por isso, falamos mal uns dos outros. Por isso, julgamos uns aos outros. Por isso, nos queixamos. Porque nós não construímos uma relação nos órgãos, só nos membros. E aí, irmãos, tem pessoas com o fígado apodrecendo, irmão. E nós estamos julgando a calça que ele está usando. Ou nós estamos julgando a forma como a pessoa fala. Ou nós estamos julgando e nós não estamos vendo o fígado que está apodrecendo e ele está precisando de alguém para ajudar ele, irmão. Irmãos, eu tinha separado algumas coisas que tenha falado comigo a respeito disso. A primeira delas foi de fácil, irmãos. Eu destaquei 3 aqui, mas só para a gente, né, para finalizar, né, não vou passar muita coisa sobre eles, mas não falem maus. Outro, não tenham inveja e não julguem. Foi 3 verbos que falou muito comigo. Muito comigo. Por quê? Porque nós somos sutis em fazer isso, irmãos. Sabe, irmãos? Se nós queremos avançar na vida da igreja, nós precisamos nos mergulhar nisso, nessa verdade. Nós precisamos proteger uns aos outros, irmãos. Nós precisamos conhecer uns aos outros. O que nós não queremos tolerar aqui na igreja é essas coisas, irmãos. Por isso que de coração, irmãos, peça para Deus transformar a sua vida, irmãos. Se a gente quer ser o corpo de Cristo mesmo, abraçando os irmãos como Cristo, amando, não dá mais para nós viver essas coisinhas não, irmão. Não dá para nós perder tempo com essas coisas. Nós precisamos avançar no conhecimento do Cristo, mas mais uma vez eu volto, irmãos. Nós estamos falando mal, julgando, se queixando,
pelas partes do membro que nós estamos vendo, mas nós não conhecemos o profundo do coração dos irmãos. O Senhor precisa nos levar a conhecer o profundo do cada irmão. Pastor, como que nós vamos fazer isso? Dentro de um processo de estar junto. Até porque, irmãos, finalizo trazendo que tudo que nós fazemos para o corpo, nós fazemos para quem? Tanto das coisas boas quanto das coisas ruins, irmãos. E toda vez que você está matando alguém, você está matando Cristo novamente. De coração, sabe o que me alegra? Preste bem atenção em mim, nós já estamos terminando. É que, e assim, irmãos, eu fico todo emocionado, irmãos. Mas não é por... É que a cada mesa que eu passo, eu não consigo enxergar pessoas maldosas aqui, irmãos. De coração, sabe, irmão? Toda vez que eu e o Cris vamos conversar sobre alguma demanda da igreja, no final sempre é a mesma coisa. Mas cada irmão que nós estamos ganhando de presente aqui na família, irmão, aos poucos que nós vamos conhecendo os irmãos, a gente vai vendo menos maldade no coração, irmãos. Que gostoso, irmãos. Sabe? Porque, irmãos, de coração, dentro da sensibilidade do Espírito, o Senhor vai revelando aqueles que querem viver a vida em família, aqueles que não querem, só que é bagunça, irmão. E, cara, que gostoso poder partilhar das mesas e do conhecimento dos irmãos. Sabe, eu falo sempre pro Cristo, falo, nossa, Cristo, que massa, mano. Eu não consigo ver gente maldosa, sabe? Eu não consigo ver gente de mau caráter, irmãos. Sabe? E nas mesas de todos vocês que nós sentamos, que eu partilhei, que gostoso, irmãos. Eu vejo irmãos carregando problemas do passado, irmãos. Muitos, irmãos. Muitos mesmo. Mas sabe, nada que afeta no caráter da vida da igreja, irmãos. Eu falo, que massa, mano. O quanto a gente pode avançar na vida da igreja, irmãos. Como que a gente pode? Como? Nos protegendo, irmãos. Então, por favor, que nós possamos mais uma vez cessar tudo aquilo que vai causar dano no corpo de Cristo em nome de Jesus. Por favor, irmãos. Porque, irmãos, se você vir comentar comigo de alguma coisa, irmão, você vai ouvir o que você não quer, irmãos. Porque de coração, irmãos, não dá mais pra... Sabe, irmãos? Não dá, irmão. Não dá mais. É o corpo do Cristo. É a noiva do Cordeiro, irmãos. Nós somos isso. Juntos. Mas eu retorno para finalizar, irmãos. Dentro do passinho que você está dando, relaxa, irmãos. Se entregue na vida da comunhão da igreja. Ao passo que você vai dando, não pense só na execução da rotina da igreja. Pense nos órgãos dos irmãos. Então é isso que nós estamos falando, é mais do que um pastor que prega, ou músico que canta, mas é se importar mesmo, irmão. Será que a gente se pergunta disso, irmão? Lógico que a gente vai até onde o irmão quiser, irmão. Nós precisamos valorizar a relação e proteger o corpo, irmãos. Nós precisamos parar de olhar só para o trabalho e olhar para o que realmente importa. Pessoas. Ah, como essa série tem doído em mim, irmão. Como essa série me apertou, irmão. Aí até a hora que eu me cobro até demais. Daí a Camila fala, calma. Aí eu e o Cris conversa. Cris, você está edificando a igreja. Não é o C. Daí você fala, respira. Nós precisamos valorizar as relações e proteger o corpo. Como? Nos conhecendo mais. Se importando mais. Se colocando à disposição sem ninguém saber, irmãos. Sem ninguém saber. Em nome de Jesus. Amém, queridos?